Não tenho religião. E por causa desse meu lado engenheiro, eu tenho uma dificuldade absurda de ter a certeza que Deus existe. É a coisa que eu mais queria na minha vida. Ter essa certeza. Não consigo. Mas eu tenho uma certeza. Se Deus existe, é o Deus cristão. Isso eu tenho certeza. E parece absurdo, mas não é. É até muito fácil chegar a essa conclusão. Porque eu, por gostar de história, eu já estudei várias religiões. Então, as religiões, principalmente as religiões pré-cristãs, se você pegar a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia grega, praticamente todas as religiões, tá? Todas elas nasceram, todos os deuses nasceram de lógica abdutiva. Tá? Existem basicamente 3 lógicas. Lógica indutiva. Lógica indutiva é quando você sai do particular para o geral. Então, o que é a lógica indutiva? Eu pego um saco de balas e não olho as balas que tem ali naquele saco. Eu boto a mão e tiro uma bala. Sim. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Eu boto a mão de novo e tiro outra bala. Sai uma bala de morango. Logo, eu concluo. Todas as balas são de morango. Não necessariamente são. Verdade. Não necessariamente são. Então a lógica indutiva é a lógica da probabilidade. Ela nunca vai te dar certeza. Ela pode dar uma probabilidade de 99,99%. Nunca vai dar certeza. Mas é uma lógica da probabilidade. Existe a lógica dedutiva. A lógica dedutiva é a que eu chamo de lógica algébrica. É a lógica da certeza. Então se A é igual a 2 e B é igual a 3 e C é igual a mais B, logo C é igual a 5, não tem como. Se outras informações estão corretas e eu tenho um bom uso da lógica, inexoravelmente eu chegarei na verdade. Isso é a lógica dedutiva, é a lógica do Sherlock Holmes, é a lógica da verdade. A lógica abdutiva é a lógica da criatividade, é a lógica da lacuna. Então, caiu um raio. Mas por que caiu um raio? Ah, porque tem um deus lá em cima que joga um raio. Então você cria uma história. Se faz ciência assim, por incrível que pareça. Tá? Claro que eu falei um absurdo aqui, mas a gente vê fenômenos e bola hipóteses. E depois eu testo a hipótese. A lógica abdutiva também é usada na ciência. Tá? Mas ela foi usada para criar praticamente todos os deuses pré-cristianismo. Todos. Então, quando você vê a história, você vê claramente que eles vêm, basicamente, de lógica abdutiva. Todos os deuses. Os deuses que vêm depois, quando você pega a história, e até alguns que vieram antes, tal, quando você pega a história do budismo, a história dos mormons, a história da cientologia, com todo respeito a quem é da cientologia, mas pra mim chega a ser patética. É uma ficção científica absurda. Até o cara que escreveu a história era um cara de ficção científica. Você pega a religião dos mormons. Quando você lê a história, pra mim a história me dá a certeza de que o cara não teve contato com Deus. O cara que diz que teve. Pra mim a história me dá a certeza. Tá? Mas é a história de Deus com um só cara. Quando você pega a história de Maomé, é a história de Deus com um só cara. Né? Deus apareceu pra aquele cara e falou com ele. Você acredita ou não acredita? Quando você pega a história do budismo, você pega a história que o cara vai lá, sobe no monte, fica um mês sem comer nada, e aí ele enxerga não sei o quê. Se eu ficar um mês sem comer nada, eu vou enxergar um monte, até elefante rosa eu vou enxergar. Então você consegue entender, e como eu falei também, a história de Deus com um único cara, ou da iluminação com um único cara. Se a história de Jesus é falsa, porque a história de Jesus começa antes de Jesus. Você teve seu primo que veio antes, né? Você teve o João Batista, que veio antes, veio precedido para falar da sua vinda. Você teve o anjo que apareceu para sua mãe. Seu pai foi avisado. Então a história começa antes de Jesus nascer. A história continua enquanto ele tá vivo, com a família de Jesus, com os seguidores de Jesus, e ela continua depois de ele morto, com o corpo dele desaparecendo e tudo. Não é a história de um único homem. Se essa história toda é falsa, e concorde que os romanos estão envolvidos na história, eles registraram a história, os soldados estavam na frente do túmulo de Jesus, guardando pro corpo dele estar ali. Então, se essa história é falsa, essa famíliazinha pobre de Nazaré conseguiu fazer a maior conspiração da história do mundo. São as pessoas mais capazes do mundo. A família de Jesus e os seus amigos, as pessoas em volta, são as pessoas mais capazes e competentes da história do mundo. Se eles conseguiram fazer toda essa farsa e toda essa história, que durou décadas pra virar o que a gente conhece. Não foi assim, eu tava passando ali e Deus falou comigo. Não foi assim. É uma história de décadas, de antes do cara nascer e depois de ele nascer. Quem foi o gênio que fez essa conspiração? Sumiu, porque qualquer coisa podia dar errado. Porque a pedra fundamental do cristianismo é Jesus ascender ao céu. E não deixou seu corpo, não deixou nada. Então se alguém morresse, se um romano achasse o corpo dele, acabou a história de Cristo. Os caras trabalharam décadas pra no final não dar certo. Então é a família conspiracionista mais inteligente do mundo, a família de Jesus. Por isso que a única certeza que eu tenho é que se Deus existe, é o Deus cristão.